Olá, meu nome é Alexandre Meu nome é Daniel. e hoje aqui nós vamos discutir esse episódio que aconteceu recentemente dois jovens tatuarem na testa de um adolescente supostamente criminoso, tatuarem alguma coisa fazendo referência ao fato de que ele era ladrão ou alguma coisa assim. E a nossa pergunta é, será que os cidadãos podem realmente fazer isso? Qual que é o limite da chamada justiça com as próprias mãos? Qual que é o nosso papel como cidadãos no Estado de Direito frente à violência, mas também frente à possibilidade de fazer nós mesmos fazermos justiça? Então é isso, esse é o tema do nosso canal hoje do iIdeia. Todo mundo deve ter acompanhado, isso está correndo nas redes sociais, já foi parar em vários jornais, o episódio pelo qual um tatuador, ajudado por uma outra pessoa que morava numa pensão, alguma coisa assim, eles então teriam apreendido um menor de idade, um menor de 17 anos, sob a alegação de que ele teria tentado furtar uma bicicleta, que nem era dos dois, era de uma terceira pessoa, e aí por causa disso eles mantiveram esse adolescente alguns dias em cárcere privado e ainda tatuaram na testa dele: eu sou ladrão e vacilão, alguma coisa assim. Isso foi filmado, eles filmaram toda a ação, jogaram nas redes sociais e agora estão sendo acusados de tortura. O que nós vamos discutir hoje é justamente esse tipo de atitude, que muitas vezes é incentivada, inclusive em alguns programas de televisão, a ideia E por de... pessoas, pelo menos que se pretendem intelectuais, né? Que afirmam que, de alguma maneira, a resposta do cidadão diante de uma suposta omissão do Estado ou de uma suposta baixa eficácia por parte das leis, né, e do Estado, então caberia ao cidadão fazer justiça com as próprias mãos, aquilo que tecnicamente nós conhecemos como autotutela. Isso então é possível? É viável, Alexandre? Pois é, a gente construiu o Estado moderno, o Estado chamado Estado de Direito, justamente pela concentração do poder, dos pequenos poderes que havia durante a Idade Média, nas mãos de um soberano. Esse Estado de Direito absolutista, depois ele foi democratizado com as revoluções liberais dos séculos 17 e 18. A partir desse momento, nós então atribuímos toda a jurisdição a entidades públicas, desde a investigação e do policiamento ostensivo, da investigação dos crimes, da punição, da acusação. Nós atribuímos tudo isso a instituições públicas: polícias, Ministério Público, Poder Judiciário. E por que isso se dá dessa forma? Isso não se dá por mero preciosismo técnico ou filosófico, pensando talvez nos contratualistas, Thomas Hobbes, né, a ideia de que nós teríamos promotores de conflitos e guerras constantemente, que eu até concordo com o Hobbes nesse ponto, né? Mas não é por uma mera questão técnica, não. É porque o Estado é o único ente que tem a capacidade de aplicar essa justiça de maneira parcimoniosa, de maneira mais racional, de maneira mais linear, estável, com todos os princípios que a gente sabe que o direito possui: generalidade, impessoalidade, linearidade, anterioridade e tantos outros, que nós, como indivíduos, nós, de maneira isolada, a gente não tem essa capacidade de aplicar uma justiça com um mínimo de racionalidade, até que produza, de fato, uma eficácia e uma resposta razoável. É por isso que nós criamos procedimentos, é por isso que nós criamos processos, é por isso que nós damos o benefício da dúvida, nós geramos a ideia de presunção de inocência, para que as pessoas possam vir perante o Estado, vir perante o juiz, apresentarem suas razões, contra-razões, provas, contra-provas, e a partir disso, e a partir do que diz o direito, o juiz então possa tomar uma decisão com um mínimo de imparcialidade. Claro que a gente já não acredita, pelo menos há um século, em neutralidade, mas pelo menos em imparcialidade, ou seja, que esse juiz possa dar uma resposta estando equidistante de ambas as partes. Né? Se a gente não tem isso, se a gente desacredita isso e passa a fazer justiça nós mesmos, passamos a fazer justiça nós mesmos, a gente perde a dimensão do procedimento, a gente perde a dimensão da imparcialidade. E óbvio que alguém que se sente vitimizado por um ato de violência,
essa pessoa não vai ter nenhuma imparcialidade, ao contrário, ela é parcial, ela é movida a sentimentos, movida a ódio, movida a desejo de vingança, né? E eu sempre costumo fazer uma pergunta para os meus alunos, né? Que esse tema é recorrente em sala de aula, né? E eu sempre pergunto para os meus alunos: vamos imaginar então que se nós possamos, uma vez que nós estamos liberados para fazermos justiça com as próprias mãos, então vamos imaginar que a partir de agora, né, por um dia, apenas por um dia, 24 horas, né? Isso lembra um pouquinho o filme, né? É muito interessante, um filme Uma Noite de Crime, eu até acho interessante que nós vejamos, quem sabe a gente discute em outro vídeo. Eu sempre pergunto para os meus alunos: vamos imaginar então que em 24 horas cada indivíduo, cada cidadão do país tenha direito de eliminar alguém que ele acha que é um bandido, que acha que é um criminoso, que acha que mereça morrer, ok? Então vamos imaginar que essa pessoa tenha a liberdade, nesse tempo, de eliminar todas as pessoas que eu acho que são bandidas, certo? A gente sabe, mas qual é a resposta que a gente vai ter, né? A gente vai ter... guerra de todos contra todos. A guerra de todos contra todos, né? Exemplo, o homem como o lobo do homem, né? Como Ben Roberts colocou. E isso vai até para o debate também da questão do porte de armas, também, que dá um outro vídeo, né? Que nós temos a capacidade de aplicar a justiça com as próprias mãos, tecnicamente nós temos essa habilidade, e nós sabemos que não, né? Nós sabemos que não. Então isso para além de uma mera questão de meramente ética, mas também tem questão de procedimento, nós não temos essa capacidade. E para além de uma outra questão, né? Isso parte de um princípio, quando nós estamos discutindo que nós podemos aplicar a justiça contra o outro, existe uma ideia subjacente a essa narrativa de que existem pessoas que são intrinsecamente boas e aquelas que são intrinsecamente mais. Ou seja, a narrativa de que algumas pessoas se acham superiores, né, moralmente às demais. A ideia da gente de bem. O que é essa gente de bem, Alexandre? Pois é, a ideia de que existem pessoas que são geneticamente boas e outras que são geneticamente más. E, bom, isso nem é uma história tão nova assim, né? Lombroso já falava sobre isso, ficava medindo o crânio das pessoas para poder dizer quem tinha mais propensão a cometer crime e quem não tinha, no final das contas. Quando a gente sabe que, na verdade, cometer ou não um crime é uma questão que envolve uma série de variáveis e o tamanho da cabeça, o tamanho da orelha, certamente tem muito pouco a dizer sobre o que uma pessoa faz quando comete crime. Então, a questão, no final das contas, é essa. Ou a gente tem um Estado de Direito, em que nós forçamos para que as instituições funcionem, e se elas não estão funcionando bem, nós temos que reivindicar para que elas funcionem melhor, ou então nós temos a barbárie, ou então cada um pega o seu tacape e a gente fecha todas as instituições, e cada um por si, voltamos então à guerra de todos contra todos, voltamos ao estado de natureza, se quiser usar lá os contratualistas. O problema dessa história da guerra de todos contra todos, de cada um fazendo justiça com as próprias mãos, é que nós voltamos também à ideia de olho por olho e dente por dente. Nós voltamos à possibilidade de fazer qualquer coisa, desde que eu acho que aquilo lá seja proporcional. E aí eu pergunto: você confia no seu vizinho livre para fazer justiça contra ti? Bom, é isso. É claro que essa é uma questão bem mais polêmica do que dá para falar aqui nesses poucos minutos. A gente usou o exemplo aí da tatuagem no garoto apenas como um mote para poder discutir essas questões. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, assine o canal, coloque aí nas suas redes sociais. Mas a discussão está em aberto, e aí faça os comentários, debata. Isso, comenta aí, para a gente é importante a gente ter essa resposta, ter esse contato com vocês. Não esqueça de clicar no curtir, não. Então é isso. Esse é o canal Ideias e até a próxima. Até a próxima.